Em Garota do Momento, nova novela das 6, escrita por Alessandra Poggi com direção artística de Natália Grimberg. Beatriz, Duda Santos, acredita desde os 4 anos ter sido abandonada pela mãe, Clarice, Carol Castro. Só que ela não sabe que, na verdade, Clarice perdeu a memória em um grave acidente. Nessa busca por identidade, surge o entendimento de sua potência, ao desafiar os padrões impostos na década de 1950, quando se torna garota propaganda de uma das maiores empresas de sabonetes do país. O pano de fundo da história é o ano de 1958, quando o rock americano fazia a cabeça dos jovens, a bossa nova chegava e se misturava às canções da época de ouro do rádio e a indústria crescia como nunca. Escolhi ambientar essa novela de época nos anos 1950, especificamente em 1958, por ser considerado por muitos um dos anos mais felizes do Brasil, com a bossa nova e o cinema novo surgindo, nosso país ganhando a Copa do Mundo pela primeira vez e a construção de Brasília. Tudo parecia mais bonito e feliz, conta a autora Alessandra Poggi. Conheça os personagens. Beatriz, Duda Santos, jovem que cresce acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice, Carol Castro, na infância. Ao descobrir que a mãe está viva e vivendo no Rio de Janeiro, decide ir em busca de explicações sobre seu passado. Quando a reencontra, descobre que Clarice não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome, Bia Maísa. Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto, Pedro Novaes, que era namorado de Bia. Clarice, Carol Castro, mãe de Beatriz, Duda Santos. Após ficar viúva, passou a trabalhar como lavadeira e a cuidar da filha com a ajuda da sogra, Carmen Solange Couto. Exímia desenhista e pintora, sai de sua cidade, Petrópolis, para levar algumas telas ao Rio de Janeiro atrás de uma oportunidade para expor os trabalhos numa galeria de arte. Ela deixa Beatriz, então com 4 anos, aos cuidados da avó, com a promessa de buscá-la em poucas semanas. No Rio, conhece o empresário Juliano Alencar, Fábio Assunção, que, encantado com sua beleza, lhe propõe casamento. Pouco depois, Clarice sofre um acidente e perde a memória. Juliano e a mãe, Maristela, Lília Cabral, se aproveitam disso para criar um falso passado para ela, lhe entregando outra criança, Bia Maísa, para criar como sendo sua filha Beatriz. Carmen Solange Couto, avó de Beatriz, Duda Santos, por parte de pai, comanda um pequeno orfanato na cidade de Petrópolis. Cria a neta com todo carinho depois que Clarice, Carol Castro, desaparece. Mulher forte, honesta e trabalhadora, sempre ensinou a Beatriz a importância de lutar pelos próprios sonhos. Bia Maísa, filha biológica de Juliano, Fábio Assunção, e da vedete Valéria, Júlia Stockler, ela cresce acreditando que sua mãe é Clarice, Carol Castro. Apaixonada pelo jornalista Beto, Pedro Novaes, Bia é uma jovem mimada, caprichosa, voluntariosa e autocentrada que não vai aceitar perder o namorado quando ele se apaixona por Beatriz, Duda Santos, esta sim, verdadeira filha de Clarice, mas de quem a mãe não se lembra após ter perdido a memória. Bia é um tanto dissimulada e, quando contrariada, costuma usar seu problema cardíaco congênito para se fazer de vítima. Suas melhores amigas são Celeste, Débora Osório, e Eugênia, Clara Castanho. Juliano, Fábio Assunção, filho de Maristela, Lília Cabral, marido de Clarice, Carol Castro, e pai biológico de Bia Maísa. Empresário herdeiro da Perfumária Carioca, uma das maiores fábricas de sabonetes do país. No início da trama, Juliano se apaixona por Clarice e se vê ameaçado por Valéria, Júlia Stockler, uma vedete com quem teve uma filha, quando ela lhe cobra casamento. Numa discussão, acaba matando a mulher por acidente, crime que é presenciado por Clarice. Quando descobre que Clarice perdeu a memória após ser atropelada, e só se lembra de ter uma filha chamada Beatriz, disposto a fazer tudo para ficar com a mulher por quem está apaixonado, Juliano aceita os planos de Maristela.
Eles inventam um novo passado para Clarice e lhe entregam outra criança, Bia, Maísa, a filha que ele teve com Valéria, como sendo Beatriz. Maristela, Lília Cabral, mãe de Juliano, Fábio Assunção. Socialite rica e conservadora, vai se opor ao casamento do filho com Clarice, Carol Castro. Quando a futura nora perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia, Letícia Colim, e uma falsa filha, Bia, Maísa. Inteligente e manipuladora, está sempre um passo à frente das pessoas quando o assunto lhe interessa. Zélia, Letícia Colim, no início da trama, é secretária de Maristela, Lília Cabral, na perfumária carioca. Quando Clarice, Carol Castro, perde a memória, Maristela propõe a Zélia um acordo. Que ela finja ser irmã de Clarice e a ajude a inventar um passado para ela. Zélia aceita e ainda se torna sócia da irmã no comando da Magnifique Escola para Moças. A ex-secretária se casa com Orlando Felipe Lavra, bioquímico responsável pelo laboratório da fábrica. Apesar de casada, Zélia volta e meia passa as tardes com Juliano, Fábio Assunção. Orlando Felipe Lavra, marido de Zélia, Letícia Colim, bioquímico responsável pelo laboratório da fábrica de sabonetes Perfumária Carioca. Pai de Luiz Cláudio, Gabriel Milani, filho do seu primeiro casamento, não tem ideia de que a atual esposa tenha inventado um passado para si e para Clarice, Carol Castro, acreditando que elas sejam realmente irmãs. Beto Pedro Novaes, filho de Lígia, Paloma Duarte, e de Raimundo Danton Melo. Seu pai é dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950, mas Beto nunca aceitou assumir uma vaga no negócio da família. Ele prefere trabalhar como jornalista e repórter fotográfico, pois não concorda com Raimundo e com o irmão Ronaldo, João Vitor Silva, na condução das campanhas de publicidade da agência. A única coisa que Raimundo aprova é o fato de Beto namorar Bia, Maísa, a filha de seu maior cliente, Juliano, Fábio Assunção. O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso. Essa vontade ganha força quando ele conhece Beatriz, Duda Santos. Beto tem uma grande ferida. O abandono da mãe, que deixou a família quando ele tinha apenas 10 anos de idade para seguir a carreira de cantora. Lígia, Paloma Duarte, dona de si, deixou a família quando os filhos, Beto, Pedro Novaes, Ronaldo, João Vitor Silva, e Celeste, Débora Osório, ainda eram crianças, para trabalhar como cantora. Saiu de casa sem exigir nada de Raimundo Danton Melo, e nunca mais pisou no apartamento por ordem dele, que fez questão de afastá-la dos filhos. É irmã de Teresa Maria Eduarda de Carvalho. Raimundo Danton Melo, após o abandono da esposa, Lígia, Paloma Duarte, criou os 3 filhos, Beto, Pedro Novaes, Ronaldo, João Vitor Silva, e Celeste, Débora Osório, com a ajuda da governanta Vera, Tatiana Tibúrcio, e do motorista Sebastião, Cridemar Aquino. Revoltado com o abandono da mulher que amava, Raimundo proibiu a visita dela aos filhos. Dono da IFE Propaganda, uma das maiores agências de publicidade do país, não aceita as ideias progressistas de Beto, ainda mais quando as críticas são voltadas para os anúncios que cria na agência com a ajuda de Ronaldo. Celeste, Débora Osório, irmã de Beto, Pedro Novaes, e Ronaldo, João Vitor Silva, filha de Raimundo Danton Melo, e Lígia, Paloma Duarte. Jovem doce, sonhadora, amiga de Bia, Maísa, e prima de Eugênia, Clara Castanho. Ama ler, principalmente os clássicos da literatura. Sofre com o abandono da mãe, a quem prefere ignorar. É muito apegada a Vera, Tatiana Tibúrcio, que foi quem a criou. Vai se apaixonar por Edu, Caio Manente. Alfredo Honório Eduardo Sterblitz, dono do canal de TV Ondas do Mar e apresentador do Alfredo Honório Show, um programa de auditório de sucesso da pequena emissora fluminense. Sujeito simpático, alegre, extrovertido, que ama o trabalho que faz e trata os funcionários com respeito e empolgação. É casado com Teresa Maria Eduarda de Carvalho, e sua maior preocupação é a felicidade da filha, Eugênia Clara Castanho. Teresa Maria Eduarda de Carvalho, esposa de Alfredo Honório Eduardo Sterblitz, e irmã de Lígia, Paloma Duarte.
Por conta de um acidente doméstico que deixou a filha, Eugênia Clara Castanho, com um dos braços queimado na infância, e pelo qual Teresa se culpa, desenvolveu obsessão por arrumação, limpeza e controle excessivo sobre tudo e todos. Sua maior preocupação é a mesma do marido, a felicidade de Eugênia. Eugênia Clara Castanho, filha de Alfredo Eduardo Sterblitch e Teresa Maria Eduarda de Carvalho, sofreu um acidente doméstico quando criança, queimando parte dos braços em um incêndio. Por conta das cicatrizes, tornou-se uma moça com baixa autoestima que, para se defender, age como se não se importasse com as coisas. No fundo, é emocionalmente frágil, se envergonha do próprio corpo. É amiga de Bia, Maísa, e prima de Celeste,